meus amigos. Sou o professor Alisson Lopes, professor de graduação e pós-graduação em Direito. Preparo alunos egressos e também aqueles que já estão aí a partir do nono período para o exame de ordem há praticamente 2 décadas. E hoje o nosso desafio vai ser evitar surpresas na hora da prova. Nós vamos fazer um mapa da prova, ou seja, verificar as disposições das disciplinas presentes no exame de ordem, saber a quantidade de questões, bem como quais matérias dentro das disciplinas são aquelas que mais caem em prova. Nós fizemos um estudo, um recorte de quase 10 anos daquilo que efetivamente está presente no exame de ordem, pela sua natureza objetiva, dentro do direito. Claro, questões de alta indagação na jurisprudência e na doutrina é impossível de constar de forma objetiva, ou muito difícil, não é objetivo direto para as provas fechadas, assim nós denominamos. E aí nós conseguimos trabalhar um eixo básico de cada disciplina, as principais matérias. E aí nós vamos trilhar da primeira questão até a última. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho deste mapa da prova. Buscar desmistificar todo esse exame de ordem, evitar surpresa, você vai ter previsibilidade e aí você terá condições de propor estratégias para a sua resolução. É importante trabalhar aquela tríade de plano, projeto e estratégia. O plano é a ideia, ser aprovado. Isso tem que estar bastante convicto em você. Depois nós vamos para o projeto, que é a materialização, que você está fazendo agora comigo, buscando a sua preparação, buscando conhecimento sobre essa prova, para depois nós traçarmos estratégias. Então, na questão número 1 a 17, nós temos aí 3 disciplinas. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o Protocolo de Manchester. É um estudo que nós fizemos, tendo por base aquela ótica da urgência para atendimentos em pronto-socorros, etc., para as disciplinas dentro do exame de ordem, aquelas que são mais urgentes para fins de estudo e que nós temos a melhor ou a maior condição de indicação de disciplinas, de matérias que estarão presentes. Por exemplo, está aí a primeira, ética. São 8 questões. Para quem pretende 40 em 2, 40 questões corretas, claro, né, com um gabarito correto que te dá aprovação. Em 2 meses, 8 questões corresponde a basicamente 20%. 10%, 4 questões, 8 questões, 20% da sua aprovação está aí. Com 8 questões, por isso que está no vermelho. Você tem que utilizar todo o processo cognitivo de aprendizagem para assimilar esses conteúdos. O professor não gostava muito de ética quanto da faculdade. Isso não importa. O importante é nós utilizarmos do conhecimento das matérias presentes básicas para a resolução dessas 8 questões. E assim com as demais disciplinas. Então, o que tem maior incidência dentro de ética? Direitos e prerrogativos do advogado, e não é para ser diferente. Você está fazendo uma prova que é um dos critérios para ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, direitos e prerrogativas do advogado é o mínimo que vem estar presente nessa prova. Infrações e sanções disciplinares. E aí eu trabalho com vocês junto com o 9, o processo disciplinar. Toda vez que houver uma transgressão por parte do advogado, dentro das normas e condutas previstas no próprio estatuto, constata-se infrações e tem as sanções através de um processo administrativo. Isso vai estar na sua prova. Os honorários, formas de cobrança, honorários de sucumbência, etc. Incompatibilidades e impedimentos, as sociedades de advogados. Lembra quando você estudou comunicação de atos processuais? Lá da intimação? Havendo a sociedade de advogados, se solicitar a intimação em um deles, se for intimado pessoa diversa, né, advogado diverso, é causa de nulidade. Então, a sociedade de advogados merece um aspecto especial, tanto lá no processo civil como aqui na ética da advocacia.
A atividade da advocacia em si, como função essencial da justiça, a distinção da inscrição do advogado e do estagiário, estrutura e organização da própria ordem, da OAB, e ética do advogado. E aí nós fechamos. E muitas dessas matérias estão presentes em legislação seca. E aí nós temos que ter a técnica para estudo da legislação seca. Mas é totalmente possível você gabaritar essas 8 questões presentes no exame de ordem. Depois nós temos a filosofia do direito com 2 questões. E o que mais cai na filosofia do direito? Nós temos na filosofia contemporânea pensadores como Ronald Dworkin, Hurt e Bobbio. Na filosofia moderna, Hierg, Rousseau, Locke, Montesquieu. Lembrando um pouquinho da filosofia política e o Rudolf von Hierg naquela ótica objetiva do direito. Tem um livro fininho chamado Luta do Direito, muito bom por sinal. Tem um trecho que ele diz que ninguém pode reclamar de ser tratado como verme e se rasteja. Ele fala da necessidade da briga, da luta pelo direito independente do valor econômico e financeiro. Só uma amostrazinha. O que eu tenho que saber destes filósofos do direito? Saber quem são, síntese do pensamento, básico é a aplicação do direito. Acabou. Porque são questões que você vai buscar matar, não por convicção, mas por exclusão. Se você, diante da sua prova, não sabe a resposta diretamente, mas consegue excluir a A, a B e a C, marca D, a D é gabarito, você acertou a questão. Então, as questões objetivas não são questões para que você venha acertar por convicção. Você pode acertar também por exclusão. E um pouquinho da filosofia antiga e da Idade Média. A filosofia antiga com a tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, síntese do pensamento, claro, e a Idade Média um pouquinho sobre o iluminismo. Nós fechamos conhecimento básico sobre filosofia do direito. Muito bem, mas eu quero te chamar a atenção para um dado interessante. Não despreza as disciplinas com 2 questões do exame de ordem. Por quê? Ela pode, claro, né, você acertando essas proposições, colaborar para o seu percentual. Ah, professor, eu prefiro estudar uma disciplina apenas, onde eu consigo tentar fechar a prova e vou desprezar outras 4 com 2 questões. Está errado. Eu tenho que ter uma ótica extensiva, não intensiva. Eu tenho que saber um pouco de muito, não muito de pouco. Então, nós temos que ter uma noção para tentar matar por exclusão disciplinas que possuem 2 questões do exame de ordem, a exemplo da filosofia do direito. Vamos lá? Vamos continuar? Então vamos. Constitucional, 7 questões. Olha. E olha bem, no constitucional nós temos as matérias constitucionais e as matérias presentes na Constituição. Qual é a distinção? Matéria constitucional, estrutura do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais. Não existe Constituição no mundo que não tenha essa tríade. Agora, o resto são matérias presentes na Constituição. A ordem tributária, previdência, meio ambiente. Então, aqui vai estar presente na sua prova controle de constitucionalidade, direitos fundamentais em espécie, a organização do Estado com enfoque em competências, ações constitucionais, processo legislativo, organização dos poderes com enfoque em imunidades. E aí alguns outros temas que nós falamos de temas satélites, que estão em evidência em função da atualidade. Eu estou me referindo ao direito previdenciário, em função da reforma recente, e o direito eleitoral, em função do link com os direitos políticos. Inclusive, neste último pleito, nós tivemos algumas mudanças significativas. Foi a impossibilidade de coligação para o quociente eleitoral nas eleições proporcionais para vereadores. Então, esta inovação desses assuntos periféricos, essas inovações são importantes nós acompanharmos. E a reforma do ensino jurídico, que é o parecer 635 do Conselho Nacional de Educação. Fechamos, então, o primeiro degrau. Das questões do número 1 a 17,
E na sequência, nós temos de 18 a 26, duas questões de direitos humanos, duas questões de direito internacional, internacional, que ambiental também são duas, mas duas de direito internacional e 5 de direito tributário. Olha bem, todas essas disciplinas, essas 3, possuem 9 questões. Ética possui 8. Mas é importante, eu volto a frisar, nós termos a concepção de saber um pouco de muito do que muito de pouco. E nos direitos humanos, as duas questões oscilam em torno das características dos direitos humanos, do sistema interamericano de proteção, o bloco de constitucionalidade. Todas estas matérias sob o olhar dos direitos humanos na Constituição de 88. É basicamente isso. Nós trabalhamos os direitos humanos com o foco nos direitos fundamentais e a sua previsão, inclusive na possibilidade de mudança por emenda constitucional. Trabalhamos as características dos direitos humanos, o sistema interamericano de proteção, aquela ideia de uma Constituição supranacional, e depois a ideia de bloco de constitucionalidade. Fechou direitos humanos. É isso que você precisa saber. É isso que vai estar presente na sua prova, que você vai conseguir a resolução, seja através da convicção, seja através da exclusão. No direito internacional, matéria que eu lecionei, se não me falha a memória, há 4 anos atrás. Nós trabalhamos o procedimento para assinatura, homologação e introdução de tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive daqueles que possuem conteúdos de direitos fundamentais. É importante frisar isso, porque dá uma ideia da Constituição não sendo só escrita, porque pode haver outros documentos que compõem a Constituição, desde que recepcionado como tratado internacional. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, eu trabalho o destaque pela sua incidência do artigo 7º, a 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração, e nós fechamos com a ideia de nacionalidade, que você já vai estudar para o direito constitucional, que é o artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Pronto, fechamos aí o direito internacional, vamos trabalhar o direito tributário com 5 questões. E ela vai oscilar até a questão número 26. Lembrando que nós vamos falar mais à frente sobre a ordem de resolução dessas questões. Você não vai acompanhar essa ordem que está sendo disposta na prova. A nossa técnica que nós vamos falar lá no protocolo de Manchester. Mas muito bem, dentro do tributário, limites constitucionais ao poder de tributar, e aí a ordem tributária é presente na Constituição Federal, onde você vai estudar. Os benefícios fiscais, eu estou me referindo aí à anistia, à imunidade e isenção tributária. O tributo, a sua definição, classificação e espécie, e aí eu vou trabalhar mais um temperozinho, que é sobre a competência dos tributos municipais, estaduais e federais. A obrigação tributária, quando se surge um fato gerador e quando há base de cálculo em função da alíquota até a constituição desse tributo, um organograma resolve. Responsabilidade tributária e o crédito tributário. A ordem de preferência desses créditos, inclusive com relação aos trabalhistas. E aí nós vamos falar na 11.101, quando nós trabalhamos o empresarial. A lei de falência e recuperação judicial, que trabalha no momento de liquidação uma preferência dos créditos trabalhistas, os créditos e a concorrência com os créditos tributários. Mas não vamos parar por aí, não. Vamos caminhar mais um degrau, agora, da questão número 27 a 41. Direito administrativo, direito ambiental, direito civil. 6 questões do administrativo que oscilam dentro das seguintes matérias. Organização administrativa do Estado, não poderia ser diferente por causa do eixo do direito público, que é constitucional, administrativo e tributário. Então, quando eu falei do constitucional, da estrutura do Estado, da organização dos poderes e direitos fundamentais, a organização do Estado tem a ver com a organização administrativa do Estado.
está aí também no direito administrativo. Nós vamos falar de administração direta, indireta, concentração, centralização, desconcentração, descentralização, terceiro setor, muito importante. Depois, os poderes, discricionário, vinculado, hierárquico, agentes públicos, vamos para a Lei 8.112/90, a responsabilidade civil contratual do Estado, quando é por ação, quando é por omissão, intervenção do Estado na propriedade privada, desde lá as ocupações temporárias, as servidões administrativas até a desapropriação, passando pelo tombamento, e a improbidade administrativa do 8429, muito aplicada nos dias de hoje, como instrumento de moralização e a complementação da eficiência presente na Emenda Constitucional 1998. Ok, agora o ambiental. Duas questões, onde nós vamos trabalhar o meio ambiente na Constituição, estou me referindo ao artigo 225, o estudo prévio de impacto ambiental, como também o relatório de impacto ambiental, responsabilidade civil ambiental, unidades de conservação da natureza, da Lei 9985 de 2000, crimes ambientais, 9.605 de 98, mas falou assim, professor, isso deveria cair lá no penal, né? Mas olha o enfoque, no artigo 3º, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós vamos ver aqui no ambiental. E as súmulas do STJ recentes. E é importante, e aí vem comigo, é importante você aprender a estudar jurisprudência. Eu vou estudar os últimos 5 anos. Aí você pega os últimos 5 anos até chegar hoje. Tudo errado. Nós estudamos deste mês e um mês anterior. Então, preste atenção. No mês de dezembro, ok? Você estuda dezembro e novembro. Em janeiro, você estuda janeiro e outubro. Em fevereiro, você estuda fevereiro e setembro. Em março, março e agosto, até dar um intervalo de 3, 4 anos. Porque pode ser que você esteja estudando hoje, janeiro de 2018, e semana passada teve uma jurisprudência que não acata mais aquele pensamento. A jurisprudência oscila muito, por isso você tem que estudar aquelas mais recentes. Vamos continuar. Direito civil, 7 questões. Poxa, se você pegar a coleção toda do Carlos Roberto Gonçalves, e tem vários autores, né? Na minha época, Washington Luiz, Caio Mário da Silva Pereira, etc., você não vai fazer outra coisa. Aqui tem que delimitar e muito. Poucas matérias nós vimos tanto quanto direito civil na faculdade. Então, nós vamos trabalhar a parte geral, enfoque em negócio jurídico. Obrigações, destaque na solidariedade passiva. Família, regime de bens. Direito das coisas, enfoque nas possessórias, precisamente a uso capião como uma aquisição originária da propriedade. Direito das sucessões, o foco está no artigo 1829, principalmente na sucessão legítima, a concorrência do cônjuge com os descendentes. E a responsabilidade civil, com o foco direcionado no artigo 932. Fechamos direito civil e vamos subir mais um degrau. Saímos das questões 27 a 41, agora nós vamos para 42 a 50. Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Direito Empresarial. No ECA são 2 questões. Adoção, Conselho Tutelar, não podendo esquecer do CMDCA, do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, que trabalha a política municipal para a existência do Conselho Tutelar. Entidades de acolhimento e medidas protetivas. Direito à educação no ECA. Saúde, educação. Foca na educação que vai estar na sua prova. Novidades legislativas. Aí nós temos 3 leis. Todas de 2019. A 13.845, 13.824, 13.812. Lembra que eu falei com vocês? A atualização legislativa no direito é tudo. Claro que vai tentar te pegar desprevenido, mas a nossa finalidade é essa, é mapear pela cobrança recorrente
de atualidade, eu tenho condições de dizer para vocês que estas leis estarão na prova de vocês. Muito bom. Agora nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor, 8.078/90. Eu trabalho 4 responsabilidades. Bem direcionado. Vamos lá. Por fato do produto, por vício do produto, por fato do serviço ou vício do serviço. Isso vai estar na sua prova. Você não precisa de estudar o código inteiro. Eu posso até fazer o código grifado, mapear quais são os artigos de maior incidência. Não tem erro. E depois nós temos decadência e prescrição, que trabalha junto do artigo 26 e 27. Agora o direito empresarial. Engraçado que nas faculdades nós temos 3 semestres, alguns 2, 1, mas numa ordem de teoria geral, as sociedades empresárias, títulos de crédito, falência e recuperação. Eu começo com a falência e recuperação, da 11.101. Ela tem uma incidência muito grande no exame de ordem. Então é importante nós trabalharmos essa legislação. Depois os títulos de crédito, e aí espécies e aspectos, basta. Tipo de sociedade também, as suas espécies, para que você saiba a distinção, né? E a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa. Acabou, pronto. Já fechamos mais um degrau, agora nós estamos lá na questão número 51. Vamos até 69, porque agora, presta bem atenção, imagina você fazendo essa prova na sequência. Você chegou nesse degrau. Você tem que 13 questões. 13 de processo civil, direito penal, mais 6. Eu tenho 19, cara. 19 questões. Tá morto. Já não está aguentando mais. Eu não posso seguir essa ordem, porque de processo civil eu consigo fazer uma análise sistemática. Eu preciso de trabalhar 7 questões de uma vez. Eu não vou trabalhar 2 questões de processo civil, uma de penal. Só que você, na sequência, você já fez 50, meu irmão. Agora que você vai pegar processo civil, direito penal e processo penal. 12 com 7, 19. Quase 25% da prova inteira está aí. São 80 questões, tem 19, 20 seria 25%. E no processo civil, eu tenho recursos, mas não é só no processo civil. Recurso cai no processo civil, no processo penal, no processo trabalhista. Você vai ver comigo. Processo de conhecimento, que é a base do processo civil é o processo de conhecimento, que vai aí da petição inicial à sentença. E é muito bom você fazer um fluxograma. Eu lembro de uma obra que eu estudei na época da minha graduação, de um ex-desembargador do Tribunal de Justiça, Humberto Teodoro Júnior, que ele trabalhava um fluxograma, um organograma no final, né? E ajudava muito, porque eu tinha um aspecto sistemático daquele conteúdo. Fenomenal. Bom, o litisconsórcio, a intervenção de terceiros, porque a sentença não pode atingir alienígenas do processo, né? O processo de execução, eu estou falando em título executivo judicial, extrajudicial. Tutela provisória, tutela de urgência que substituíram as cautelares. Tempo e lugar dos atos processuais. Esse tempo e lugar dos atos processuais é importante porque ele tem muitos critérios objetivos, de prazos. Adoro cair em prova. Saímos do processo civil, vamos para o direito penal. Professor, tem que estudar todos os crimes? Claro que não. Eu acho que no após-lato sensu você não consegue. Eu selecionei aqueles com maior incidência. Olha aí. Homicídio, lesões, crimes contra a honra, furto, roubo, estupro. Com certeza um desses vai estar na sua prova. Não tenha dúvida. Desistência e tentativa estão na parte geral. Arrependimento posterior, eficaz, tipicidade que você estudou, inclusive a tese lá do Zaffaroni, do Conglobante, teoria da pena, e aí, claro, enfoque e dosimetria, prescrição, nas suas modalidades. Se decorar a tabelinha do 109 do Código Penal, não. Ok? Depois eu tenho legislações extravagantes. 11.343, desarmamento.
8.072/90, que eu estou me referindo aí aos crimes hediondos, 11.340 e aí sucessivamente. Algumas outras especiais que nós vamos estudar não em doutrina, mas através do estudo de legislação seca. As causas extintivas de ilicitude, vamos falar um pouquinho das excludentes, erro de tipo, erro de proibição. Acabou. Fechou. Fechou penal. Agora, processo penal. Nós estamos no penúltimo degrau. Recursos, falei com você lá no início. Processo civil, processo penal e trabalhista. Que as duas últimas disciplinas é trabalho e processo de trabalho. Você vai ver recurso. Sabe por quê? O exame de ordem é um pré-requisito para você se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil e ser advogado. O advogado tem que, no mínimo, saber recurso. Peticionamento é recurso. O peticionamento, você vai fazer uma prova disso na segunda etapa. Agora, nas questões objetivas de processo, tem que ter recurso. Vai estar lá na sua prova. Ação penal, prisão e medidas cautelares diversas da prisão, que foi uma inovação recente, inclusive tem uma obra muito interessante do professor Maurício Silva. Procedimentos, enfoque no procedimento ordinário, o tribunal do júri, naquele sistema bifásico, e o juizado especial. Né? Inclusive algumas dicas sobre os fóruns de juizado especial nós temos dentro do nosso conteúdo de apostila, que é muito importante. Bom, legislação extravagante, novamente, 11.343, você já vai estudar para o penal e estuda para o processo. A legislação da década anterior, principalmente, né, de 2000 para cá, ela é mista, tanto conteúdos de direito material como direito processual. Então você já vai estudar para penal e estuda para o processo penal. 11.343, 11.340, 8.072. Nós falamos no bloco anterior. Competência, dentro do Código de Processo Penal, um pouquinho de execução penal, e aí eu mapeei alguns artigos, porque outros vieram da reforma de 84 e não foram recepcionados pela pequena reforma do Código de Processo Penal e também pela Constituição Federal. 50 e 52, artigos 110 a 118, além do artigo 83 do Código Penal, que refere à execução penal, livramento condicional. Questões e processos incidentes. Fechamos, então, o processo penal. Muito bem, já estamos nas 70. São só 10 questões. Mas 10 questões divididas em duas disciplinas, direito do trabalho e processo do trabalho. Minto, não são 10 questões, porque eu conto a 70, né? São 11. Eu incluo a 70. Morremos a 69, agora a 70. Então, retificando, são 11. 6 de direito do trabalho e 5 de processo do trabalho. Bom, meus amigos, eu vou falar dos 7 itens, mas eu já quero um holofote no último. Tudo isso sobre os olhos da reforma trabalhista. Eu estou sendo insistente em falar que a atualização legislativa dentro do direito é tudo. Então, tome bastante cuidado em trabalhar a remuneração e salário, jornada de trabalho, contrato de trabalho, formação e extinção dentro do contrato de trabalho, segurança e higiene do trabalho, também cai em prova, né? Periculosidade, salubridade. Aspecto da relação de trabalho e emprego, além do acordo coletivo, tudo isso sobre os olhos da reforma trabalhista. Então, nós fazemos essa análise pela reforma trabalhista. Nós teremos, em breve, uma reforma administrativa, vai ser a mesma coisa. Estamos falando aí na reforma do Código Penal já há algum tempo, né? Quando ela surgir, a atualização é tudo. E tem, inclusive, alguns critérios para você se manter atualizado. Você entra no site, né, do Planalto, clicou na lei, Ctrl F e coloca o ano atual. Depois você vai apertando Enter, ele vai em cima das mudanças que tem a data 2020. Pode fazer o mesmo 2019, 2018. Eu gosto na revisão de legislação especial, trilhar nas atualizações na última semana, próxima prova. Aí você fica com aquela memória reflexiva sobre aquilo que está mais recente
dentro daquela área do direito. Vamos fechar? Processo do trabalho, 5 questões. Tá vendo? Sistema recursal. Eu já te avisei. Sistema recursal trabalhista, teoria geral, recurso em espécie. Então, recurso cai tanto no processo civil, como no processo penal, como no trabalhista. Procedimentos processuais trabalhistas, que vai da petição inicial, que é a reclamatória, até a sentença. Honorários, que também cai lá no processo civil. Nós estamos falando de advogado. Se ele não souber forma de cobrança, desde ética, que nós estudamos nas primeiras questões, primeira disciplina, até a última. Está aí os honorários. Custos processuais e preparo, os parâmetros trabalhados, tudo sob a visão da reforma trabalhista. Execução trabalhista, prescrição, nós fechamos direito do trabalho. Muito bem, está aí. Está aí o mapa da prova do exame da ordem. Eu vou repetir o que falei lá no início, do plano, do projeto e da estratégia. A ideia é o plano. Vou construir uma casa. Vou passar no exame de ordem. Essa é a ideia. O projeto é a materialização da ideia. Na residência, o projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Aqui, a utilização de ferramentas que possibilitam atingir o seu objetivo. E depois as estratégias. Como eu vou cumprir isso? A compreensão do mapa da prova é uma estratégia importante. Para quê? Para que você não tenha surpresas. A previsibilidade naquilo que você vai encontrar e como é que você vai resolver no momento. Essa é outra pergunta que nós vamos trabalhar mais à frente quando falarmos aí do protocolo de Manchester. Ok? Espero ter contribuído, trazendo elementos concretos para o seu exame de ordem e te encontro numa próxima. Forte abraço.